você está no lugar certo, enfrentando o inimigo certo, vivendo a batalha certa, tendo a fase certa. Tudo isso não é acaso. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Deus, estamos nós aqui mais uma vez, parando tudo. Tudo. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que tua voz. Te ouvir muda tudo. Deus, lares que agora vão ser tocados pela tua palavra, corações que agora serão aquecidos pela tua voz, lugares que Satanás se apoderou, mas agora nós vamos te ouvir. E quando te ouvimos, a vida muda. Surpreenda-nos nesta noite, Pai. Surpreenda-nos, surpreenda-nos, arrebata a nossa alma, aviva nosso espírito, que possamos rejuvenescer em Ti, que todas as mazelas, patifarias do inferno saiam pelo poder que há no Evangelho. Há um poder no Evangelho, há um poder de ressuscitar, há um poder de trazer vida, e nós cremos. Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Eu quero ler novamente o verso 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor trouxe, Deus sabe quando trazer. Deus sabe quando. Digita aí agora, você que está no chat, digita: Deus sabe quando. Digita: Deus sabe quando. Deus sabe quando. Quando eu leio o Salmo 126, diante desses inúmeros ensinamentos, e é um salmo riquíssimo de verdades bíblicas, mas o que meu coração pulsa ao ler esse salmo é quando ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe. Foi um movimento criado por Deus, num tempo de Deus, e quando o Senhor trouxe, nós ficamos como os que sonham. A gente usa esse termo Deus sabe quando muito na nossa vida, mas algumas vezes a gente usa de forma pessimista. Usamos para dizer: olha, a gente espera em Deus, mas é sempre uma melancolia. E aí, já arrumou um emprego? Deus sabe quando. E aí, como é que está a doença? Já foi curado? Não, ainda não, mas Deus sabe quando. Esse Deus sabe quando é como se fosse uma cápsula do tempo, que nós sabemos que tem uma promessa, mas a gente não sabe quando ela vai ser desenterrada. A gente usa muito esse Deus sabe quando, mas é de forma melancólica, para dizer: olha, eu estou aqui de firme, mas Deus sabe quando. Deus sabe quando até
até onde eu vou suportar. Deus sabe quando, até onde minha oração vai. Deus sabe quando, até aonde essa vida minha vai se estender. Deus sabe quando, até o momento que eu vou suportar esses conflitos. Deus sabe quando, porém, nós usamos de forma melancólica. Mas eu quero estimular você nesta manhã, nesta noite, perdão. Quero estimular você, através desta palavra, a virar a chave, para que quando você pronunciar de verdade, Deus sabe quando, que você faça com muita ousadia. Deus sabe quando, é com um brilho nos olhos e uma convicção ardente. E que esse Deus sabe quando, não é um desespero, um grito no escuro, de uma voz sem destino, mas é de um coração convicto, que sabe que nosso Deus, Ele é onisciente. Deus sabe tudo, tudo, tudo. Deus sabe tudo. E apesar de eu e você não termos a mínima ideia, Deus sabe tudo, sabe tudo. É vital lembrarmos da onisciência de Deus todos os dias. É vital, ao levantar pela manhã, lembrarmos que Deus sabe tudo. Nós temos que proteger as nossas mentes lembrando da onisciência de Deus. Nós temos que proteger a nossa mente lembrando que Deus sabe tudo. No meio do caos, no meio da dúvida, Deus sabe tudo. E Deus sabe quando. Assim como o pai não conta tudo para um filho. Você que é pai, você conta tudo para o teu filho? Diz para ele exatamente tudo o que está acontecendo, para onde você vai. Assim é Deus. Mas que pese o filho não tenha ouvido da boca do pai, rua por rua, trajeto a trajeto do destino, o filho, por confiar no pai, ele entra no carro e permite que o pai conduza a sua vida, porque ele sabe que, por mais que as ruas possam parecer estranhas, o destino que o pai vai levá-lo é o destino final. Deus sabe quando. É difícil virar essa chave, mas eu quero, através da palavra de Deus, dizer: Deus sabe quando. Deus sabe. E Deus tem uma estratégia para levar você no lugar que Ele tem para você. Isso pode parecer algo óbvio, mas não é. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, eu tenho que destravar a minha vida, eu tenho que destravar, e não é fácil. Nossa maior luta é contra a nossa cabeça. Nossa maior luta não é contra demônios. Nossa maior luta não é contra pessoas. Nossa maior luta é contra a nossa cabeça. Você é derrotado pela sua cabeça e não pelas pessoas. Você é derrotado pelo que você pensa e não é pelo que as pessoas pensam. Você é derrotado pela sua opinião e não pela opinião dos outros. E eu quero que você vire essa chave. Eu estou pregando a palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro. Ele é o primeiro e o último. Nada acontece antes ou depois dele, que morreu e tornou a viver. Escreve isso. Verso 9. Conheço as aflições, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu sei, mas eu sou o primeiro e eu sou o último. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer, porque depois do sofrimento, quem é o fim? É Ele. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você sabe o que me salta aos olhos desses 3 versículos? 10 dias. Vocês sofrerão por 10 dias. Porque Deus sempre tem um cronograma para tudo que está acontecendo na sua vida. Deus sabe quando. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas essa palavra tem endereço, e Deus manda dizer para você: eu já tenho um cronograma definido para tudo isso acabar, diz o Senhor. Eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Muitas coisas vão acontecer, mas nada termina se não for em mim. Vocês vão sofrer por um prazo de 10 dias. Ou seja, eu já pensei nisso, eu já projetei isso. Tudo
Tudo tem um cronograma. É como se Deus estivesse dizendo: e você vai sofrer pressões, provações, perseguições, mas eu lhe garanto, você vai acabar bem. Ah, meu Deus do céu, você vai acabar bem. Observe o versículo 11 de Apocalipse 2. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Você precisa forçar a sua mente. Você tem que pensar repetidamente isso, diariamente. Deus tem um cronômetro. Deus tem um cronômetro. Deus tem um cronograma. Deus tem um tempo, assim como Salomão nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele diz claramente: porque para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Absolutamente tudo funciona no cronograma de Deus. Deus sabe quando. Digita de novo aí, digita, pelo amor de Deus, digita. Deus sabe quando. Digita de novo, digita. Deus sabe quando. Você que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, digita. Deus sabe quando. Você tem que lembrar disso. Deus sabe quando. Ele é o primeiro, Ele é o último. Eu acredito que você está exatamente onde deve estar. Eu acredito que você está passando exatamente pelo que deveria estar passando. Eu acredito que você está enfrentando nesse momento exatamente o que você tem que estar enfrentando. Eu acredito que você está sofrendo exatamente aquilo que você tem que estar sofrendo, porque exatamente tudo está no cronograma de Deus. E por que eu não morro? Porque eu sei que Deus sabe quando. Deus sabe quando. Essa sua luta contra a ansiedade, para viver rapidamente o seu propósito, essa sua luta contra tudo, para buscar forças, para enfrentar, para sobreviver, você deveria dizer: eu preciso entender que Deus sabe quando, e se Ele sabe quando, eu só preciso me manter em pé. Você só precisa se manter em pé. Deus sabe quando. Descanse sua alma nessa verdade, meus irmãos. Descanse sua alma. Grite onde você estiver aí: Deus sabe quando. Grite: Deus sabe quando. Não é um consolo para uma alma derrotada, mas é a certeza da onisciência de Deus. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Mas por que li a vocês o Salmo 126? Por que pese o Salmo 126? Óbvio, vem antes do Salmo 137. O Salmo 137 foi escrito antes do Salmo 126. O Salmo 137 mostra um momento de luto do mesmo povo que disse: quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, estávamos como que sonha. Olha o luto deles. Salmo 137, é o mesmo povo. Junto aos rios da Babilônia, nós os sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, lembra-te dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Temporadas de luto sempre vão existir. Temporadas de dor. Para alguns o choro dura 1 minuto, para outros o choro dura 1 hora, para outros o choro dura 1 mês, para outros o choro dura uma fase, mas é quase impossível não sentar perto dos rios da Babilônia e chorar como o povo hebreu estava aqui. Nós não sabemos o que cada temporada nos reserva, não sabemos o que está para vir. Algumas vezes a gente vai inspirar pessoas
sem ter nada em nós nos inspirando. Algumas vezes você vai orar para alguém ser curado, e na mesma semana você vai descobrir que está doente. Alguém vai te ligar pedindo força, quando na realidade quem mais precisava de força é você. Nós não sabemos, porque quem sabe quando é o Senhor. Nós não sabemos quando. Não sabemos quando. Sim, no cronograma de Deus as fases são incontroláveis. No cronograma de Deus, jamais esqueça, quem tem o controle é Ele. E é por isso que eu preciso alimentar meu coração e a minha cabeça, no meio de tudo que eu estou esperando, no meio de todas as pressões, no meio dos lugares obscuros. Eu preciso dizer para mim mesmo: Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. E eu não sei se você já passou por uma estação, quando você vive uma fase de muito choro, e antes mesmo que as lágrimas do primeiro choro se sequem, logo começa algo mais forte para te fazer chorar mais ainda. Situações que chegam de forma inesperada, mostrando aparentemente o luto. Os filhos de Israel estão presos na Babilônia, chorando, penduraram suas harpas no salgueiro, oprimidos, descaracterizados, longe de casa, longe de um lugar seu. Quantas vezes parece que nada é nosso, parece que a gente não se encaixa em lugar nenhum. Que fases terríveis, fases que a gente olha para uma criança sorrindo e se irrita, fases que até lidar com um crente é difícil. A gente está tão de saco cheio de tudo, que até mesmo aquele irmão que vem todo aceso, dizendo: tenha bom ânimo, dá vontade de dizer para ele: cala a boca. Levanta, Deus é contigo, dá vontade de dizer para ele: cala a tua boca. Porque algumas vezes não é fácil você estar num inverno e ouvir alguém que está numa primavera. Nem sempre é fácil você estar ali todo coberto num frio terrível, e alguém que está vivendo uma outra fase, numa primavera, fica cobrando você força. Os filhos de Israel estão assim. Eles estão na Babilônia, presos, arrebentados, e os babilônicos olham para eles e dizem: cantem para nós. Cantem para nós. Cantem. Cantem. E eles falam: como que eu vou cantar? Como que eu vou cantar nesse lugar? Como que eu vou cantar do jeito que eu estou? Como que eu vou cantar todo desconfigurado? Não é aqui o lugar que Deus me trouxe. Como que eu vou cantar nessa terra? Como que eu vou cantar nessa estação? Como que eu vou cantar dessa situação? Como eu vou cantar? Quando eu vejo os babilônicos olhando para o povo de Deus que estava lá oprimido, chorando, pendurando as harpas, dizendo: olha, eu prefiro que a minha língua grude no céu da boca do que cantar nessa fase. Eu prefiro que a minha mão seja atrofiada do que fazer alguma coisa aqui. Os babilônicos ignoram a dor e dizem: cantem para nós. Sabe por quê? Porque tem gente que vai olhar para você nas tuas estações e vão querer cobrar de você que você haja como se nada tivesse acontecendo. Tem gente que vai estar perto de você, como os babilônicos olharam para os hebreus e dizendo: cantem para nós. Ou seja, desiste da vida que você tinha, se entrega para o sistema, perca seus valores, perca sua fé, cante aqui na Babilônia mesmo. Finge que tudo está igual, finge que não dá mais para ter a alegria que um dia você teve, finge e aprenda a viver sem ela. Cante para nós. Viva sem a paz que um dia você teve. Cante para nós. Adapte-se. Adapte-se ao momento. Adapte-se. É isso. É o melhor que tem para você. Adapte-se. Os babilônicos diziam: hajam normalmente. Cantem para nós. Ah, irmão, existe um grau de dor. Existe um grau de dor que é tão forte que algumas vezes você é obrigado a se desligar de tudo.
A única coisa que você quer é pendurar a harpa no salgueiro e mandar o mundo calar a boca. Tudo que se podia ouvir desse povo era choro. Você já passou por fases de ficar enjoado? Fases de ficar enjoado. Estou enjoado, pastor. Estou enjoado do povo. Estou enjoado da igreja. Estou enjoado da minha família. Estou enjoado da minha vida. Estou enjoado do meu recurso. Estou enjoado do meu trabalho. É assim que eles estavam. Eu não quero cantar. Eu não quero falar. Não está legal. Não está bom. Porque é difícil estar no inverno e olhar para as pessoas que estão na primavera. A vontade que a gente tem é dizer: calem a boca, calem a boca, saiam de perto de mim. Mas escute, existe no cronograma de Deus um tempo para chorar. Existe no cronograma de Deus um tempo para ser perseguido. Existe no cronograma de Deus um tempo para as coisas darem errado. Existe no cronograma de Deus um tempo para perder, um tempo para ser esmagado. Existe no cronograma de Deus um tempo para ser humilhado. Mas também existe no cronograma de Deus um tempo para o vento soprar. Oh meu Deus do céu, escreva de novo. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Existe um tempo onde Deus vai dizer: é suficiente. Esse sofrimento é suficiente. Essa vergonha é suficiente. Essa perseguição é suficiente. Essa crise financeira é suficiente. Esse choro chega, é suficiente. E quando o Senhor nos trouxe, Deus sabe quando. Aí voltamos a sonhar. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas há uma voz pulsante aqui no meu coração para dizer: grite na sua casa. Deus sabe quando. Ele sabe. Você já passou pelo inferno? Tem gente aqui que já passou pelo inferno. Tem gente aqui que já passou por um vale. Tem gente aqui que já passou por dias sombrios. E Deus manda dizer: Deus manda dizer para você, meu irmão: é suficiente. Essa dor já foi suficiente. Aleluia. Essa vergonha já foi suficiente. Essa crise aí já foi suficiente. Está tudo no meu cronograma. Meu Deus do céu. Digite aí, digita. É suficiente. Digita aí no chat. É suficiente. É suficiente. Deus manda eu te dizer, para alguns que estão quase sucumbindo, eu vou virar isso. Deus está dizendo: é suficiente. Está no meu cronograma. É suficiente. E quando Deus diz que é suficiente, pode olhar para o relógio. Quando Deus diz que é suficiente, pode contar as horas. E você vai descobrir que no mesmo instante que você estava chorando, o Senhor te traz de volta e você volta a sonhar. É instantâneo. É instantâneo. No mesmo momento que você estava pendurando a harpa no salgueiro, quando Deus diz é suficiente essa situação, você percebe que Ele te traz de volta. E os sonhos voltam, a vida volta. Salmo 126:1. O mesmo povo que pendurou a harpa no salgueiro, que pediu para Deus colar a língua no céu da boca, é o mesmo povo que, quando Deus diz o sofrimento é suficiente, é o mesmo povo que diz: quando o Senhor nos trouxe cativos de volta a Sião. Ah, meu Deus, foi como um sonho. Você esqueceu que Deus tem um controle de tudo? Você esqueceu que nada escapa aos olhos de Deus? Você esqueceu que o diabo é um instrumento na mão de Deus? Satanás não luta contra Deus. Satanás é um instrumento que Deus tem para fazer justiça. Satanás é manipulado por Deus. Deus manipula Satanás. Se Deus quiser dizer para o diabo ir para a direita, o diabo vai para a direita. Tudo está na mão de Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Você esqueceu que Deus tem uma vitória? Você esqueceu que Deus te ama? Você esqueceu que Deus é tudo? Você esqueceu que a noite ela tem hora para acabar e o dia
tem cronograma para chegar. E ninguém, nenhuma força da natureza, nenhuma força humana impede o nascer do sol. Você pode estar muito triste ou muito abatido, você pode estar na praia, no campo. A hora e o cronograma do sol nascer, ele não pede permissão, ele não pede autorização, ele simplesmente nasce. E aqueles que não gostam da claridade, que se escondam, porque o sol nasce. É por isso que o salmista nos diz no Salmo 30, versículo 5, que promessa. Deus sabe quando, irmão, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor, o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, sim, noites de pendurar a harpa no salgueiro, noites de dizer, mundo, cale a boca, noite de estar de saco cheio. Mas esse meu saco cheio da vida tem hora para acabar. De manhã irrompe a alegria. E a alegria é como o sol da aurora, que cresce, surge sutilmente atrás das montanhas, suave, fraquinho, mas como a aurora ele cresce, vai ganhando espaço, vai ganhando volume, vai aumentando a intensidade dos raios solares, e ao meio-dia, a pino, ele ilumina tudo à sua volta. E não só ilumina, como esquenta, como aquece. Deus tem um cronograma, Deus sabe quando. Há uma razão para esse cativeiro estar aí agora. Há uma razão para Deus ter permitido que eles pendurassem as harpas. Há uma razão para Deus ter permitido que eles ficassem de saco cheio, pedindo até que a língua grudasse no céu da boca. Ele não fez isso para pará-los. Ele não fez isso porque odiava o povo dele. Durante todo o tempo que eles estavam lá na fase terrível, Deus estava com os olhos no relógio. Deus tem os olhos postos no relógio nessa fase que você está vivendo. Deus tem os olhos no relógio. Deus sabe quando acaba, Deus sabe quando muda. Deus não tira os olhos do relógio. Deus tem os olhos do relógio para essa sua estação. Deus tem os olhos do relógio para essa tua casa. Deus tem os olhos do relógio. Deus não tira os olhos do relógio. E o mesmo povo, Babilônia, que escravizou, prendeu os hebreus, zombou. O mesmo povo. Quando Deus virou a chave, Deus levantou os persas. E o povo que oprimia os hebreus, que escravizou os hebreus, foi escravizado pelos persas. Porque Deus entroniza reis e desentroniza reis. No ano 539 a.C., os persas arrebentam os babilônicos. É como se Deus dissesse: vocês zombaram demais do meu povo, é suficiente. Agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Persas, escravizem os babilônicos, humilhem eles. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando levantar. Deus sabe quando. De uma hora para outra, o relógio de Deus muda tudo. Por que tanta ansiedade? Por que tanto senso de revolta? Por que aquela sensação de que alguma coisa saiu do seu controle? Deus sabe quando. Os babilônicos achavam que nunca poderiam ser derrubados. Deus disse: é suficiente. Vocês já humilharam demais, agora eu vou permitir que vocês sejam humilhados. Porque ninguém consegue parar o é suficiente de Deus. Seus limites não podem estar nas suas mãos, mas seus limites têm que estar nas mãos de Deus. Levanta sua mão para cá, onde você estiver. Eu quero profetizar algo. Você não sabe quem Deus vai usar. Você não sabe, muito menos de onde virá. Mas eu quero declarar que Deus te tirará disso. Nunca que os hebreus achavam que o império babilônico, que se levantou com tanto poder, seria humilhado e posto de joelhos pelos persas, um reino novo. Mas eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei se Ele vai levantar os persas ou não, mas eu sei de uma coisa:
Deus vai me tirar disso. Deus vai tirar você disso. E até que esse dia chegue, olhe para o teto do seu quarto com a luz apagada e diga com um sorriso no rosto: Deus sabe quando. Deus sabe quando. E quando Deus diz é suficiente, chega dessa fase, chega desse choro. Ninguém impedirá que as estações mudem. Quando Deus diz que é suficiente, ninguém impedirá as mãos de Deus. Você pode estar em menor número, eles podem ter mais dinheiro que você, podem ter mais contatos que você, mas a hora que Deus olha para você e diz é suficiente, Ele trará você de volta. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O choro se transformou em riso. Quando Ele trouxe. Na fase anterior, que a minha língua grude ao céu da boca. Na fase anterior, aqui onde eu estou nessa estação, que minha mão seja arrancada se eu tocar minha harpa nesse lugar. Mas quando Deus diz qual é a hora, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, porque Deus sabe quando você não tem vontade alguma de adorar, e Deus sabe quando Ele chega, olha no relógio e diz: é a hora de fazê-los voltar a sonhar de novo. Abra bem seus ouvidos. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma vitória para você. Todos que estão assistindo essa mensagem agora, seja de qualquer lugar que você esteja, de qualquer país, de qualquer cidade, abra sua boca para dizer: Deus tem uma vitória para mim. Digite: Deus tem uma vitória para mim. Digite isso agora. Digite aí no chat. Confesse: Deus tem uma vitória para mim. Deus tem. Não se acostume a ficar deprimido. Não se acostume a ficar triste, nem querer desistir. Não se acostume. Não se acostume a ficar para baixo. Não se acostume. Porque Deus é o dono do vento. E a qualquer momento Ele vai pôr a mão no relógio, os olhos no relógio, e vai dizer: basta, é suficiente. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Quando o Senhor nos trouxe os cativos de volta a Sião. Quando o Senhor nos trouxe. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Você vai ver os mesmos lábios que estavam trêmulos voltar a sorrir. Aquela doença. Aquela situação. O que aconteceu? Ele me trouxe de volta. Como isso aconteceu? Deus sabe quando. Você já viveu uma fase de angústia tão árdua, tão árdua, tão árdua, que você até se esqueceu de como é viver sem angústia? Você já viveu uma fase de problemas tão intensos, ao ponto de esquecer como é viver sem problemas? Pois é assim que eles estavam. Quando o texto diz: quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, Ele não diz: nós estávamos como os que têm saudade, como os que têm lembranças. Eles dizem: nós estávamos como os que sonham. Como os que sonham. Você já viveu fases assim, que deformam o coração, e parece que aquilo que era para ser temporário vira a vida real? É assim que eles se sentiram.
mergulharam tanto na tristeza e na angústia, de simplesmente não se dar conta do que era mais a vida. Deus vai explodir a tua cabeça nessa noite. Deus vai abrir a porta dessa nova fase, eu profetizo isso. Deus vai saculejar a tua alma, algo vai arder aí dentro. Deus vai trazer algo novo, inédito. Você sabe o que são sonhos? Você sabe o que são sonhos? Sonhos são coisas difíceis de acreditar. Sonhos são coisas difíceis de serem reais. Quando você pergunta para alguém, qual é o seu sonho? Ela não vai dizer de algo que ela pode comprar na farmácia. Ela não vai dizer de algo que está na frente do nariz. Porque nós falamos de sonhos, de coisas muito maravilhosas, coisas que estão até distantes de nós, coisas que talvez nunca virem reais, porque são tão especiais, são tão lindas, são tão maravilhosas, que é quase um sonho. E eu sei que alguns mergulharam tão fundo na angústia, na dor, que a vida que você queria ter já nem mais é possível realmente. Ela se tornou um sonho, algo que talvez na realidade você nem acredite mais que seja possível reviver. Mas quando o Senhor nos trouxe, nós que estávamos cativos em Sião, para Sião, nós ficamos como os que sonham. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai dizer, não é possível que isso seja real, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, não é possível que a minha casa esteja passando por isso, não é possível que eu esteja alcançando isso, não é possível. Será que não é um sonho? Será que não é um sonho que eu estou livre disso? Será que não é um sonho? Deus diz, vai filho, pode voltar de volta, o cronograma já deu, eu já disse basta, é suficiente, vá. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver coisas que vai ser difícil contar para os outros, vai ser difícil explicar, e as pessoas vão dizer, nossa, o que você está me contando parece um sonho, e você vai dizer, é exatamente isso que Deus está fazendo comigo. Eu estou vivendo uma fase como alguém que sonha. Eu não quero só que você pratique um sorriso, não. A minha boca se encheu de riso. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Instagram, deve ter uma gif de sorriso. Clica aí, eu vou te colocar aqui, ó. Deve ter uma gif de sorriso. Coloca um sorrisinho aí, coloca. Eu não posso te ver. Coloca um sorriso aí, digita um sorriso. Digita um sorriso aí. Coloca uma carinha sorrindo, coloca. Coloca uma gif sorrindo, coloca. Coloca, porque até ontem eu pendurei minha harpa. Até ontem eu queria que o mundo explodisse. Até ontem eu queria morrer. Mas Deus disse, é suficiente, porque Deus sabe quando. Deus sabe quando. E agora eu volto a sonhar. O sonho é tão lindo que o Salmo 126:2 diz, até as outras nações, até os meus inimigos, até as pessoas que me odeiam, até as pessoas que me perseguem, elas diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Até as pessoas que nos humilharam, até as pessoas que zombaram da nossa fé, vão dizer, não é possível, o Senhor está fazendo coisa linda para aquela família, o Senhor está fazendo coisa linda para aquele irmão, o Senhor está fazendo coisa linda para aquele jovem, parece um sonho, e é assim que será. Até os outros povos dirão, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Eu quero repreender todo espírito que está mentindo para a sua cabeça agora. Eu quero repreender toda mentira que o diabo colocou dentro de você. Eu quero repreender tudo que está roubando a tua capacidade de crer. Crer na palavra, crer no Espírito, crer que Deus sabe quando. E não é Deus sabe quando como um lamento desesperado de alguém que não tem saída, mas é como um grito de um coração pulsante, uma fé inflamada, olhos vibrantes que vão dizer, eu estou de pé porque Deus sabe quando. Deus sabe quando essa fase vai mudar. Deus sabe quando é suficiente. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Eu quero repreender tudo que está deformando sua visão, deformando o seu coração, e que esta palavra como um sabão lave você. Deus sabe quando. Deus sabe quando.
Escreva de novo. Deus sabe quando. Escreva, Deus sabe quando. Escreva. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram, escreva. Deus sabe quando. Escreva. Se dê o trabalho de escrever. Deus sabe quando. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever Deus sabe quando. Escreva. Você tem que entender. Deus sabe quando. Oh meu Deus, e se você sabe que Deus sabe quando, então agora a nossa boca se encheu de riso. As canções começam a voltar para os meus lábios. Eu começo a gritar alegremente ao Senhor. Agora eu não vou deixar mais o diabo roubar a minha alegria, porque Deus sabe quando. É hora de pegar as harpas de novo. É hora de andar como aqueles que sonham. Ter uma vida que para uma pessoa comum é um sonho, mas eu sei que Deus torna sonhos em realidade. Deus traz à existência o que não existe. Deus abre portas onde não há porta. Deus sabe quando. E eu quero dizer para você: não desista agora. Por favor. Se você está ouvindo essa palavra, não desista agora. Não pare agora. Por mais difícil que seja, não pare agora. Deus sabe quando isso vai acabar. Não pare agora. A qualquer momento Deus vai pôr a mão, levantar a mão, olhar o relógio e dizer: é suficiente. Quando o Senhor disse é suficiente, Ele nos trouxe de volta. Tudo o que você está passando não acaba nisso. Ele é o primeiro e Ele é o último. Depois de tudo isso que você está passando, Deus está lá te esperando. Depois de tudo isso, Ele é a rede de proteção. Se tudo der errado, Ele é a rede de proteção. É nele que você cai. Não desista agora. Eu quero que você escreva aí: não desista agora. Alguém precisa ler isso. Escreva: não desista agora. Escreva: não desista agora. Escreva: não desista agora. Escreva: não desista agora. Escreva. Deus sabe quando. Eu sei que tem gente aqui dizendo: pastor, não estou aguentando não. Eu estou de saco cheio. Eu tenho vontade. Eu prefiro que minha língua seja colada no céu da boca. Eu prefiro que Deus arranque minha mão. Mas eu não quero ficar aqui não. Eu não quero ver isso não. Eu não quero aguentar isso não. Eu não quero passar por isso não. Eu prefiro até morrer. Deus manda dizer: eu sei quando. Tudo está no meu cronograma. Eu sei quando. Eu sei quando, diz o Senhor. Deus sabe quando. E até lá, não desista. Não é hora de desistir. Ei, levanta a tua cabeça, não é hora de desistir. Volta a sorrir aí, volta. Fecha os seus olhos e começa a sorrir com os olhos fechados. Continue ouvindo minha voz e fecha os olhos. Volta o canto para a tua boca agora, mulher. Volta o canto para a tua boca agora, homem. Volta o canto que tirou o canto. Volta o grito. Volta o sonho. O sonho de ter uma vida que não se explica. Quando o Senhor me trouxe, não é cheque, não é amigo, não é gente, não é igreja, não é pastor, não é bispo. É quando o Senhor quiser. O Senhor sabe. O sonho volta. Ei, comece a sorrir de novo. Ei, comece a sorrir de novo, apesar de tudo.
Espírito Santo, Pai, eu abençoo os teus filhos agora. Onde houver uma voz ouvindo essa palavra, que haja fé, coragem, intensidade. Entra nessas casas agora, entra nesse carro, entra, meu Deus, nesse fone de ouvido. Toca nessas pessoas agora. Não é hora de desistir, porque Deus sabe quando. Deus sabe quando. Isso não é um consolo para um coração moribundo, não. Isso é chama para quem confia. Eu grito no meio das trevas. Deus sabe quando. A hora que Ele olhar no relógio e dizer: é suficiente, é suficiente, chega a doença, é suficiente, chega a crise, perseguição chega. Mas enquanto Deus não olhar o relógio, eu continuo resistindo, eu continuo, porque está tudo no cronograma. Não se engane, não é o diabo, não, o cronograma está na mão de Deus. Salomão diz: há um tempo para todas as coisas, e você está no lugar certo, enfrentando o inimigo certo, vivendo a batalha certa, tendo a fase certa. Tudo isso não é acaso, tudo isso é Deus fez um cronograma, mas Ele não tira o olho do relógio, Ele não tira o olho do relógio, Ele não tira o olho do relógio. Eu sei quando, eu sei quando, eu sei quando, eu sei quando, e quando o Senhor me... Shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, the rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. All like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. Invest me your kingdom, where dreams take flight. We'll chase the morning light, bathed in electric night. Trouxe de volta. Nós voltamos como os que sonham.